Na proposta de intervenção, nós damos uma solução para a questão. Você já entendeu ali que eu falei. Você ali me perguntou, e agora, só o da introdução que eu não entendi. Então, o que acontece? Na conclusão, você entra no outro setor, é o último setor da redação, é onde nós temos o desfecho. Tá, eu vou passar para o próximo. Então, para não ficar muito longo, vou tentar terminar aqui. Então, você vai colocar a sua expressão inicial, que é a conjunção ou locução conjuntiva, pode ser em resumo, em suma, ou pode ser um operador lógico, discursivo, conclusivo, como foi visto anteriormente. Como foi visto anteriormente, também você pode colocar em síntese, né? Como foi visto acima, tá? É assim. Aí isso é a expressão inicial, vírgula. Aí você vai ler a introdução. Não vai precisar repetir muita coisa, é pouca coisa. No caso ali, você citou a Carta Magna. A Carta Magna poderia ser, ou a Constituição, né, garante, democraticamente, porque 1988 é o período dessa Constituição, tá? Então você vai citar bem rapidinho. Isso é resumir a introdução, tem que ser sempre resumindo a introdução. É numa frasezinha de uma linha. Se você gostou, ficou bom escrever, 2 linhas. Aí você continua, desenvolve mais um pouquinho e depois entra a proposta de intervenção. Compreendeu agora? Então, Yasmin, o que acontece? A conclusão do Enem é um parágrafo muito importante. Por quê? Ele tem etapas. Você não pode sair escrevendo, nós precisamos parar ali e ter uma noção de tudo que nós já fizemos antes. É necessário até você reler a introdução. Quando você começa a conclusão, você precisa ter noção que existem etapas que não podem ser dribladas ou descartadas. Quais são as etapas? A primeira, você vai colocar lá uma locução conjuncional ou conjuntiva conclusiva. Eu escolhi ali em suma, só para você ter a noção. Poderia ser em síntese, poderia ser então, seja lá o que for, escolha essa aí. Tem que escolher uma que você não escolheu antes. Depois, vírgula, você vai resumir a introdução ou vai citar muito fortemente. A palavra-chave da introdução tem que estar logo de cara, tá? Só para você ter a noção. Tá, tem que ter logo de cara. E aí você vai fazendo aquilo ali. Qual é a palavra-chave ali? A Constituição, né? Você falou Constituição Federal, vamos resumir, botar Constituição só. E aí você resume, fala que é importante, tá? Depois você continua e você desenvolve. Você faz aquilo que é chamado de contextualização. Você vai se embasando em dados que já foram emitidos no seu texto e que você não pode omitir. Né? O que foi emitido, você não pode omitir, tá? Então, aí você vai escrevendo com calma, ponto. Tudo no máximo 3 linhas, tá? Cada frase tem no máximo 3 linhas, como eu falei, tá? Mas você pode, talvez, usar uma linha ali e ali resume o que você escreveu antes, tá? Tudo na conclusão é um resumo do que você fez antes, porque conclusão é parágrafo síntese, introdução também é parágrafo síntese, ambos são parágrafos sínteses. Então você precisa ter noção disso, tá? Para que você consiga melhorar o seu texto, tá bom? Qualquer dúvida é só me falar. Voltando a falar sobre a questão da estrutura textual, na apresentação da sua tese central, nós temos 2 argumentos que eu chamo de argumentos satélites. Eles ficam posicionados bem ao final da introdução. São eles que vão nortear o eixo discursivo. São eles que vão mostrar para quem está lendo como que será a argumentação daqui para frente. Então, através dessas 2 ideias apresentadas na introdução, né, que ficam lá no finalzinho, você faz 2 pontos e coloca direitinho lá. Então, você precisa apresentar ali. Né, agora, no Enem, existe muito isso, essa cobrança. Isso vem lá do estudo do tópico frasal. O que nos ensina o tópico frasal de divisão, segundo o Antônio Carlos Viana e segundo o Otton Garcia? Né, tem o livro do
Otton Garcia, chamado Comunicação em Prosa Moderna. É com o Otton Garcia que vai levar para nós o conhecimento do tópico frasal. E o Viana, ele lança um livro muito interessante chamado, um livro que ele organizou, chamado Roteiro de Redação, né, que é da editora Scipione. Tem um capítulo em que as autoras, ele é só um organizador, né, desse trabalho, as autoras elas vão apresentar para nós tópicos frasais, né, são 18 tópicos frasais que elas apresentam. Um deles é o tópico frasal de divisão. Se eu não me engano, é o tópico frasal 5 ou 6, se eu não me engano. Tá? Aí esse tópico frasal de divisão, ele é, na verdade, uma estrutura subordinativa, substantiva, apositiva. Ela tem 2 pontos. Tá? O que acontece? Quando nós apresentamos ao final da introdução uma divisão, quer dizer que nós estamos apresentando para o leitor aquilo que nós vamos discursar, aquilo que nós vamos escrever, certo? Então, o que acontece? Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos levar ao interlocutor, que é aquele que vai ler, a informação. Tá? Quando você faz isso na introdução, você já está ajudando a esse leitor com o conhecimento que nós estamos escrevendo ali. Tá? Isso é bem simples. O que você vai fazer na próxima redação? Vai prestar atenção nisso. Tá? Você não precisa botar 2 pontos, mas essas 2 ideias, geralmente são frases, elas precisam estar preparadas ali. São gatilhos mentais, isso eu pego da psicologia. O que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são botões, vamos falar assim, de forma bem pragmática, são botões. Esses botões vão acionar informações, tá? Então é como se eu apertasse o botão ali, ó, na sua introdução, na conclusão, pum, embaixo já vai aparecer o texto. Depois eu vou apertar, eu quero saber isso aqui, pum, aí vai aparecer. É como se essas frases estivessem sublinhadas, como se elas fossem links, né? Fossem linkadas. Você já viu o texto assim em blogs, né? Nós apertamos assim uma palavra que está ali devidamente marcada com um texto, tá? Quando eu tenho um blog, né? No meu blog de redação, daqui a pouco eu passo para você. Você me lembra se eu esquecer. Você é levada diretamente para algo mais trabalhado daquela frase. É a mesma coisa que você vai fazer. Você vai levar o leitor para uma parte maior. Esse é o desenvolvimento, tá?